Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Espaço Laser para a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2022. Informamos a todos os participantes que essa conferência e os slides estão sendo transmitidos pela internet através do site ri.espacolaser.com.br, onde a apresentação também está disponível para download. As perguntas poderão ser feitas através do webcast no campo à esquerda da tela. Caso sua pergunta não for respondida durante a teleconferência por conta do tempo, enviaremos a resposta por e-mail. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se de crenças e premissas da diretoria da Espaço Laser, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Envolve riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não acontecer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Primeiramente, o Sr. Paulo Moraes, CEO da companhia, fará a apresentação dos resultados operacionais e, em sequência, o Leonardo Correia, diretor financeiro e de Relações com Investidores, apresentará os resultados financeiros. Por favor, senhor Paulo, pode prosseguir. Ok, obrigado. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Estamos aqui agora para apresentar o resultado do primeiro trimestre de 2022. E na página, nossa apresentação, página 4, nós temos aí os highlights de operacionais da companhia. Em termos de expansão orgânica, no primeiro trimestre alcançamos a quantia de 750 lojas abertas no Brasil. Aí a gente não considera o número de lojas existentes na operação internacional, que superam a casa de 30 lojas, entre Argentina, Colômbia e Chile. Mostrando aí também importante, em termos estratégicos, olhando lá a nossa tese de IPO, a gente só enumerou aqui, na região da Bahia, onde a gente multiplicou em 2,5 vezes a presença de lojas naquele estado, onde antes era conduzido em termos de operação apenas pelo nosso franqueado. Então, a oportunidade de expansão no estado, nós elencamos ela como importante aí com relação à compra. O tema geração de caixa operacional, então, duplicamos a capacidade de geração de caixa operacional da companhia no período, reduzindo um tema importante, reduzindo aqui o prazo médio de recebimento e parcelamento das nossas vendas, que ficou posicionado na casa de 13,7 meses, em média, né, nesse TRI. Em termos de performance operacional, o impacto relevante da Omicron nos meses de janeiro e fevereiro, que efetivamente impactaram fortemente as nossas vendas. Para que vocês tenham dimensão do desafio colocado, nesse período a gente teve média de 350 pessoas afastadas em razão da doença, o que impacta diretamente a operação em loja, aonde a pessoa afastada em razão da doença não tem condição de ser demandada, ela fica afastada efetivamente, então a loja é desfalcada em todos os aspectos operacionais. É um impacto relevante, mas mesmo com todo esse desafio colocado, a gente viu no período um same-store positivo no mês de março e uma expansão total de vendas da casa de 24%. Mais à frente a gente vai mostrar uma expansão em crescimento mês a mês dentro do próprio trimestre. Outro ponto relevante aqui com relação à perspectiva em termos de qualidade de atendimento, a gente ganhou 3 pontos com relação ao indicador de medição de qualidade NPS, onde atingimos o ponto, em perspectiva, 86 pontos em termos de qualidade. Outro indicador de qualidade é o Reclame Aqui, onde estamos hoje na casa de 8,7, em crescimento, agora já reconhecido como uma empresa RA1000, ou seja, uma empresa que resolve efetivamente as suas demandas com seus clientes. Comentaria aqui rapidamente uma iniciativa muito importante em termos de qualidade de atendimento, um projeto chamado Fisioterapeutas Referência, que tem por absoluto objetivo garantir a qualidade de entrega dos serviços da fisioterapia na aplicação do laser. Isso é um investimento relevante, mas muito importante, pensando em perspectiva de futuro e longo prazo, a preocupação de se diferenciar em termos de qualidade de atendimento, inclusive olhando a temática de qualidade de tecnologia e pessoas trabalhando junto. Um investimento muito relevante nesse momento de retomada, informação, reciclagem de pessoas. A gente enumera aqui
a quantidade de pessoas que foram atendidas pela nossa Universidade de Laser, 300 gerentes de lojas, né, e mais de 350 fisioterapeutas, então uma preocupação muito forte em treinamento e reciclagem de pessoas, e, por fim, preocupando agora com uma camada importante de gestão da companhia, em termos de operação, que são nossas gerentes de campo. É uma preocupação nossa de fazer esse time mais sênior, então existe aqui um trabalho forte de busca de novos profissionais com mais senioridade para que entendam o papel de gestoras e líderes que são de lojas que atendem. No slide número 6, a gente mostra aqui claramente a expansão da receita líquida, combinando com um aumento significativo da geração de caixa operacional. A gente vê, então, em termos de receita líquida, do período, 232 milhões e 900 mil, então um crescimento relevante de mais de 31% comparado ao mesmo período de 2021. A margem líquida levemente impactada, isso se explicando pelo grande crescimento e expansão de lojas próprias que impacta efetivamente em termos de margem da companhia, mas ainda assim um patamar muito adequado, da ordem de 44,9%, quase 45%. Despesas de D&As na mesma linha e na mesma justificativa, um incremento pequeno aí, em termos de 5 pontos percentuais, caminhando então na casa de 21%, e o EBITDA ajustado do período, caminhando, em razão dos dois motivos anteriores mencionados, na casa de 22%, então existe aí uma redução de 15% com relação ao período anterior. Que é lógico que, em razão de todos isso que eu mencionei, o período vem impactado em termos de margem líquida ajustada, tendo aí no período uma margem de 2,8%, quase 3%, comparado ao período anterior, com uma redução de 15 pontos. Mas a parte importante aqui, com mesmo esse cenário, um fluxo de caixa operacional positivo, inclusive em termos comparativos ao mesmo período do ano anterior, com um crescimento da ordem de 120%. Com relação à expansão da rede, né? Então a gente consegue ver aí que a gente segue com a expansão da rede, onde a gente atinge efetivamente 750 lojas abertas em todo o país nesse trimestre. Um ponto importante ainda a ser observado é que quase 30% dessa rede ainda em processo de ramp-up ou maturação, com muita oportunidade ainda de desenvolvimento e crescimento de faturamento. Então, um crescimento importante de presença, a equiparação, só para ter visibilidade, entre lojas próprias e franquia, mantendo a proporção indicada, então 605 lojas próprias e 145 franquias. É um cenário de expansão e crescimento da rede, observando inclusive em cada período, em cada trimestre. Para falarmos de venda, e com um cenário desafiador, que foi o primeiro trimestre desse ano, com o impacto de Omicron, ainda assim expandimos as vendas da rede comparados ao período anterior, da ordem de 9%. Um destaque importante aqui, que a gente inclusive abriu para a visibilidade de todos, em termos de como se comportou mês a mês, pós o impacto maior. Então, hoje vejam que a gente tem uma situação em janeiro muito impactada, com uma posição de menos 10%, que vai subindo para mais 12% em fevereiro, e mais 25%, representando um crescimento do system-wide da ordem de 9%. De novo, o NPS, eu reclamo aqui com indicadores de qualidade de atendimento em crescimento e melhoria, e o Semistore, apesar de ser indicado no período, o Semistore negativo da ordem de 12%, a gente vê aí, quando se abre mês a mês, uma recuperação de mês a mês das lojas, inclusive com relação ao Semistore. Então, existe sim um impacto relevante do Omicron nesses 2 primeiros meses do ano, mas que a gente vê em perspectiva uma recuperação do processo de vendas em loja, inclusive nas operações. Acho que agora, na sequência, eu passo a palavra ao Leonardo, nosso CFO, para que ele vá em detalhes com relação às informações financeiras da companhia desse período. Obrigado. Bom, obrigado, Paulo. Eu vou aqui na página 10 começar a sessão financeira, né? Então, começando aqui pela receita líquida, né? System-wide Sales. Eu acho que System-wide Sales, o Paulo já comentou um pouco, né? É importante aqui ver que a gente, ao longo do trimestre, foi numa evolução positiva, né? E fechou com um crescimento total positivo, apesar do efeito do Ômicron, que foi muito severo em janeiro. Mas o ponto interessante aqui é a expansão da receita líquida, né? Que também foi um dos highlights operacionais que o Paulo comentou, foi um crescimento de 32%.
tá? Isso aqui, em grande parte, é em decorrência tanto da expansão que a gente fez ao longo de 2021, mas também em relação à aquisição das 100 unidades que a gente foi fazendo ao longo do ano, tá? Quando a gente observa o indicador de receita por loja, a gente vê uma redução, né? E aqui tem dois efeitos, né? Tem um efeito da pandemia, mas também tem um efeito da maturação, né? Como vocês podem ver, a gente ainda tem 30% de lojas em maturação ainda na nossa rede. E o que acontece quando você coloca uma loja nova na rede, né? Você traz a despesa da loja, né? Então toda a equipe está pronta, o aluguel a gente ainda está pagando, só que a venda ela vai ocorrendo ao longo do período de maturação da loja. Passando para o slide seguinte, né, que é o slide número 11, falar um pouquinho aqui da parte de custo, da parte de margem bruta. Tá? Então, o custo por loja, né, como vocês podem ver aqui no slide da esquerda, ele apresentou um leve aumento. Tá? Isso aqui foi um trabalho que a gente fez de compensar, de certa forma, as pressões de custo de pessoal e de aluguel, com uma gestão mais eficaz de estoque por loja, né? Então, esse trabalho acabou resultando numa expansão de 0,9, que é uma expansão marginal do custo por loja. E aí, quando a gente olha a margem bruta, a gente vê realmente uma redução na margem bruta, né? Então, no slide da direita, a gente reduziu em 6 pontos percentuais a margem bruta em relação ao primeiro TRI de 2021. Isso aqui está bem alinhado, né, com o patamar de margem bruta que a gente vinha trabalhando no final do ano de 2021. Então, o último TRI, a gente já estava com um patamar de margem pouco abaixo do que a gente tem no primeiro TRI de 2022. Esse impacto aqui, em grande parte, ele é explicado pela decisão da companhia de crescer, né? Então, a gente tomou essa decisão de crescer em 2021, que foi uma decisão acertada, e quando a gente acelera o crescimento, a gente acaba impactando margem bruta, margem de EBITDA, né, e lucro líquido. Aqui, né, a gente colocou para ilustrar qual que seria a margem bruta, ela está pontilhada aqui, se a gente excluir o efeito maturação. Tá? Aqui a gente excluiu, na verdade, lojas com até um ano, né, com menos de um ano. E quando a gente pode ver no primeiro trimestre de 2022, a margem de 44,9, né, se a gente excluísse esse efeito de maturação, subiria para 50,2. Então, tem 5 pontos aí, que seria o efeito de esperar as lojas novas passarem pelo processo de maturação, e aí sim a gente teria esse benefício na margem. Quando a gente vai para o slide seguinte, que é o slide 12, né, a gente fala um pouco aqui de D&A na esquerda, né, que são as despesas operacionais, e à direita o EBITDA ajustado. Tá? Aqui, toda vez que a gente fala de EBITDA ajustado, vale relembrar sempre que a gente está falando do EBITDA pré-IFRS. Tá? Então, aqui todos os números são pré-IFRS, então esse é o ajuste principal que a gente tem aqui, tirando as incorporações também. Tá? Então, falando um pouco de D&A, o D&A ele apresentou um crescimento, tá, em relação ao primeiro TRI de 2021, tá, tanto do ponto de vista absoluto, quanto do ponto de vista de percentual da receita. Tá? Isso aí, a razão desse crescimento, né? A gente tem que olhar a história ao longo do ano de 2021, então vale relembrar que ao longo do ano de 2021 a gente foi ampliando a rede de lojas próprias, a gente aumentou a rede de lojas próprias com mais de 50%, né? E aí a gente foi, pouco a pouco, estruturando o staff corporativo, centralizando também, né, toda a estrutura corporativa de forma a realmente ter uma estrutura mais sólida e preparada para suportar o crescimento da rede. Tá? Um outro ponto aqui que eu separei, né, que é bom deixar claro, que a gente teve uma expansão também das despesas de PCLD. Né? Esse crescimento aqui está atrelado principalmente ao crescimento da rede, logicamente, uma vez que você tem um crescimento da rede, o número absoluto de provisão vai subir,
tá? E aqui também reflete um pouco a situação de renda dos nossos clientes, né? Principalmente clientes das classes C e D, onde a gente percebe que a restrição de renda vem impactando, às vezes, a decisão deles de continuar com a compra, né? E aí, toda vez que o cliente ele atrasa uma das parcelas, a gente já começa a provisionar o saldo vencendo desse cliente. O slide da direita, que o quadro da direita fala um pouco do EBITDA ajustado e da margem de EBITDA, né? Então, quando a gente olha o EBITDA ajustado do período, foi R$ 52 milhões, tá? Ele apresenta uma queda na margem percentual, pelos motivos já expostos, então foi uma queda de 12,4 pontos percentuais. Aqui é uma combinação tanto da redução da margem bruta, que é efeito da expansão, quanto também o efeito de aumento do G&A como representatividade da venda, que também se relaciona muito à estruturação das despesas corporativas para suportar o crescimento. Passando para o próximo slide, o slide 13, a gente vê o lucro líquido, né? Então, o lucro líquido ele apresentou também uma queda relevante em relação ao trimestre, no mesmo trimestre do ano anterior. Aqui vale lembrar, de novo, que uma empresa que passa por um processo de crescimento, como a gente passou aqui na Espaço Laser, normalmente vê uma diluição de margem. Com a gente não foi diferente, mas é importante falar que a gente manteve a rentabilidade, né? A gente fechou com um lucro líquido de R$ 7 milhões, tá? Um outro ponto aqui que é super importante falar é que a gente também teve um aumento importante nas despesas financeiras, tá? Isso aqui é reflexo, primeiro, do aumento da dívida, né? Então, realmente, quando a gente tomou a decisão de comprar franquias, seguir expandindo a rede, e aí também teve o efeito do alongamento dos prazos. Quando você faz isso com dívida, você acaba, primeiro, elevando o seu endividamento bruto, né? E aí teve um segundo efeito aqui, que é o efeito da Selic, tá? Assim, boa parte do endividamento da companhia ele tem como referência a taxa base de juros, tá? E a Selic, em março do ano passado, que estava 3,5%, ela teve um incremento muito forte, fechando março desse ano a 11,75%, tá? Então, em consequência disso também, a gente teve um aumento da despesa financeira e que explica também, em boa parte, a redução do valor absoluto do lucro líquido em relação ao primeiro trimestre de 2021. Passando para o slide 15, né? Aqui é um highlight super importante. A gente vai falar um pouco de geração de caixa operacional, tá? E aí tem um quadro de investimentos também. A geração de caixa operacional já cresceu bastante, a gente mais que duplicou o caixa operacional da empresa. Aqui já está bastante alinhado com o que a gente se propôs a fazer, né, no final do ano passado, que é focar esse ano em melhora de margem, que, enfim, a intenção é realmente que isso aconteça ao longo do ano, e geração de caixa. Tá? Então, aqui na parte de geração de caixa, isso aqui é um reflexo principalmente do recuo dos prazos de financiamento aos clientes, que eu já vou mostrar no quadro seguinte. Realmente a gente conseguiu reduzir um pouco, e aqui, de novo, a sintonia fina, né, porque o prazo e a política comercial acabam impactando muito na ponta, né? Então, a gente tem que fazer isso com bastante cuidado, e a gente tem feito, né, e a gente já vê o resultado em relação ao primeiro trimestre de 2021. O quadro da direita fala um pouco dos investimentos. Aqui não tem nada muito novo, né? O que mostra aqui que a gente segue com investimento na expansão da rede, tá? Então, vocês podem ver que esse ano, esse trimestre, a gente investiu 24 milhões, principalmente em expansão, tá? Que foi muito similar ao que a gente estava investindo no primeiro trimestre de 2021. Aqui vale lembrar que, normalmente, no primeiro trimestre, a gente acaba desacelerando um pouco a nossa expansão, né? E aí depois a gente acelera um pouco mais ao longo do ano.
O slide 16 mostra um pouco a dinâmica de prazo, né? E aqui vocês podem ver que a gente reduziu 1 mês de prazo, parece que é pouco, mas o efeito no caixa é relevante. Aqui vale lembrar que o efeito total da redução do prazo não aparece imediatamente, tá? Uma vez que nossos prazos são muito longos, se você reduz 1 mês, você vai ter o efeito total da redução do prazo, né, ao longo do ano. Então, leva um pouco de tempo você refletir esse benefício, a gente já consegue capturar alguma coisa no momento que você começa a fazer o ajuste. Tá? E aqui também é importante mostrar o mês de março, né, que foi um mês promocional, que a gente fez atividades promocionais muito fortes, mas conseguiu fechar com um patamar de prazo bastante razoável, né, principalmente quando a gente compara com o mesmo mês de março do ano de 2021. Então, é um sinal bastante positivo. Slide 17 fala um pouco da dívida, né? Então, a dívida, como eu tinha antecipado, ela realmente teve um crescimento, né? A gente saiu de 177 milhões no primeiro TRI de 21 para 670 em 2022. Esse 670 está um pouco acima do que foi apresentado no fechamento do ano. Tá? Essa elevação de endividamento líquido, né? Ele é reflexo de todos os pontos que já foram mencionados, que é a aquisição de controladas, as aquisições de franquias, o plano de expansão, né, e também o alongamento de prazo que a gente acabou concedendo aos clientes ao longo de 2021, até para poder acomodar uma maior restrição de renda. O nosso patamar de alavancagem ficou em 2,2 vezes dívida líquida sobre EBITDA, né? Aqui vai lembrar que o EBITDA excluindo os efeitos das incorporadas, e aqui o EBITDA conforme os conceitos IFRS, né? Que é o IFRS que a gente acaba medindo do ponto de vista de agentes financeiros. Então, uma alavancagem que está em 2,2, que é uma alavancagem razoável, mas o ponto importante também que está bastante alongada. Tá? Então, o endividamento está com mais de 76% no longo prazo. Então, um perfil de dívida boa e alongada. Bom, com isso, eu vou encerrar aqui a parte de sessão financeira, né? E vou voltar para o Paulo, que ele vai falar um pouco aí sobre as considerações finais, e trazer uma novidade que a gente já tem, acho que vocês já devem ter percebido aí, né? Alguns que assistiram televisão, TV aberta, mas o Paulo vai falar um pouquinho, tá? Então, eu vou passar a palavra para o Paulo aqui para fazer as considerações finais. Obrigado, Leonardo. Bom, como o Léo mencionou, com relação às novidades e andamentos da companhia, acho que um dos pontos que a gente gostaria de mencionar de forma importante, que é um estratégico nosso, a gente sente sim agora um momento de retomada, inclusive da mobilidade, e mais do que isso, de um momento novamente de retomada de relacionamento de clientes no olho, apesar de toda a tecnologia que a companhia desenvolveu no último período, o nosso negócio necessita da presença do cliente em loja, em todos os aspectos, e para redimir dúvidas que não podem ser redimidas por WhatsApp. Então, existe aí um trabalho gigantesco das nossas equipes, junto com a Universidade do Laser, para treinamento e reciclagem de todos os nossos profissionais de operação. Esse trabalho está sendo feito aí de forma muito metódica, com muita qualidade. Um trabalho importante que a gente mencionou lá no Espaço Laser Day, lá em dezembro, que a gente tinha uma novidade em termos de tecnologia sendo desenvolvida, que seria importante para o nosso processo de relacionamento com o cliente, a ferramenta aqui nomeada de e-lovers, que nada mais é que um programa de reconhecimento do cliente que indica para nós, pessoas, o seu rol de relacionamento, e que tem sido um sucesso na operação, indicadores operacionais importantes, tanto de geração de leads como de agendamento, muito impactados de forma positiva em razão dessa ferramenta, que foi lançada formalmente com o esforço da companhia em abril e que vem funcionando de forma muito positiva. E, por fim, algo que a gente há muito tempo não fazia, na verdade, desde a chegada da Xuxa na companhia, quando a gente fez pela primeira vez uma campanha mais forte em TV, a gente retoma o offline, isso em canais de sinal aberto e por assinatura, mas num estratégico bem estruturado, inclusive, comunicando isso e entendendo a geração de leads através das nossas mídias sociais. Então, a gente mede diariamente o impacto da campanha offline em nossas mídias sociais, pelos canais que temos
de controle, inclusive tivemos que fazer uma mudança relevante na estrutura digital nossa para essa campanha, com esportes que podem chegar até 300 exposições diárias, então, absoluta certeza que todas as pessoas serão impactadas pela campanha, com uma linguagem muito moderna. Nós fomos buscar referências dessa campanha fora do Brasil, então a gente, de novo, inovando e sendo referência, inclusive na forma de comunicar. O desafio é interessante, e o mais interessante também de tudo é que a qualidade da campanha tem funcionado. No slide seguinte eu mostro um pouco desse impacto, mas a gente consegue medir, e existe aí efetivamente uma busca relevante do nome a partir da campanha. A expansão da rede, como a gente mencionou, seguindo em ritmo adequado, a rede agora com mais de 750 lojas instaladas no Brasil, além das que a gente vem aí abrindo fora do país, no Chile, na Colômbia. Expansão da nossa rede de franquia, olhando aqui cidades estrategicamente que a logística é mais restrita, então existe uma estratégia importante da companhia com relação à expansão em franquia, e aqui eu deixaria bem claro que não se muda a estratégia de longo prazo da empresa. A gente tem aqui com muita clareza que a estratégia maior é a expansão de lojas próprias. Existe uma estratégia conjuntural em razão desse movimento, mas preservando as áreas onde faremos essa expansão com lojas próprias. A geração de caixa, como dito anteriormente, de forma positiva. A gente tem buscado aí um trabalho importante e sensibilizando, inclusive, o processo de venda. Existe um trabalho intenso de análise de dados para esse movimento, mas ainda assim, com todo esse desafio, inclusive com a leitura em termos de plano macroeconômico, efetivamente existe um impacto relevante de economia, na capacidade de consumo da população, especialmente na classe B e C, mas mesmo com todo esse cenário adverso, a gente conseguindo reduzir prazo, fazendo uma gestão com mais racionalidade em termos de D&A e despesas da companhia, e buscando a todo tempo, inclusive com equipes especiais de trabalho para as lojas que a gente vê oportunidade de eficiência para melhoria de resultados. Eu acho que com isso a gente... deixa eu só terminar aqui, no último slide, a gente montou aqui só os meus highlights da campanha que está no ar nesse momento, em termos de resultados da campanha, apenas em 3 dias, onde a gente vê fortemente a busca da marca nos canais de busca crescendo na casa de 50%, a geração de leads em razão desse movimento de mais de 24 mil leads, um aumento de 104%, e do lado direito do slide a gente tem aí todos os canais, tanto de rede aberta, então SBT, Record, Rede TV, toda a grade da TV por assinatura, onde a campanha está sendo veiculada, busca aqui claramente reforçamento de marca, mas além disso a geração de leads e vendas, e um ponto importante, onde a gente vê uma grande oportunidade também, que é o crescimento junto ao mercado masculino. Acho que assim, agora eu termino a nossa exposição e podemos partir para as perguntas que estão chegando. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas aos investidores. A primeira pergunta é da Helena Vilares, do Itaú. Oi, pessoal, bom dia. Temos 2 perguntas do lado do Itaú. Vimos uma melhora nos dias de recebíveis. Quais as principais iniciativas para isso e aonde querem chegar? Como tem sentido a elasticidade da demanda versus o prazo de pagamento? Segunda pergunta. O trimestre ainda se mostrou desafiador em termos de same-store sales. Poderiam dar mais detalhes sobre a queda? Quanto que foi volume e quanto que foi preço? Muito obrigada. Obrigado pela pergunta, Helena. A parte começando aqui com a redução dos recebíveis, né? Então, a iniciativa principal é você, enfim, fazer o ajuste da política comercial e fazer uma comunicação bem feita para o campo, tá? Então, a gente realmente vinha com prazos mais alongados, né? Quando a gente virou o ano, né, a gente começou a fazer o trabalho de comunicar muito mais o valor do nosso produto, né, e conscientizar a equipe de vendas da importância, né, também de você trabalhar com prazo um pouco mais ajustado. Então, esse foi o trabalho. De novo, é uma redução de 1 mês que a gente fez em relação ao ano anterior. Aqui é algo que tem que ser feito com bastante cuidado, tá? Como você falou, tem uma elasticidade grande, né, de prazo em relação
a demanda, né, da ponta. Então, se você realmente trouxer um prazo muito rápido, para os patamares mais baixos, que é onde a gente quer trazer, você acaba afetando a compra de alguns clientes, principalmente cliente de classe C e D. Aqui vale lembrar que tem clientes, né, boa parte dos nossos clientes, eles não recebem no mês o nosso ticket médio, né? Então, o que a gente está sempre brigando é para colocar a parcela, né, comparável ao dispêndio que ele teria se ele fosse fazer outros métodos de depilação, tá? Por exemplo, o cera. Então, esse que é o trabalho que a gente vem fazendo e tem realmente um impacto bastante grande de elasticidade quando você traz o prazo. Por isso que a gente vem fazendo com bastante cuidado e vem monitorando, né, a demanda toda vez que a gente toma uma decisão dessa. Em relação à queda do same store sales, como você viu, ela foi muito concentrada no mês de janeiro, principalmente, tá? Então, você viu uma queda muito forte no mês de janeiro. Aqui tiveram dois efeitos, tá? Aqui a gente teve o efeito do volume, logicamente, né, da quantidade de clientes em loja, quando você faz a análise por loja, mas a gente também percebeu, né, a gente fez um ajuste em preço, tá? A gente trabalhou com um patamar de preços um pouco mais agressivo, tá? A gente fez isso realmente no mês de janeiro e trabalhou com descontos também mais fortes no mês de março. Então, ainda que a gente tenha feito já aumentos nominais de tabela no mês de outubro e no mês de março, a gente acabou repassando boa parte em desconto, tá? Então, a gente não viu uma elevação de preços, por exemplo, quando você compara o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2021, tá? O que a gente está fazendo realmente agora, indo um pouco para o mês de abril, começando a fazer um pouco esse ajuste, né? Pouco a pouco, tirando um pouco dos descontos, né, e deixando fluir o nosso preço de tabela, tá? E o mesmo sendo feito para prazo. Sei, Paulo, se você quer fazer algum complemento. Eu acho que é isso mesmo, na linha do que você está mencionando, eu acho que esse foi um desafio do período, mas acho que existe um trabalho muito importante aí, combinado com várias ações, a gente tem mencionado aí, estratégico, treinamento de pessoas, equipes, existe um trabalho importante agora na releitura do novo momento da companhia, onde a mobilidade, especialmente nos últimos 40 dias, a gente sente de forma mais tranquila, as pessoas andando em rua, indo em loja presencial, a campanha que a gente está fazendo agora nas mídias offline, e o e-lovers, que é uma ferramenta importante na geração de leads e qualidade da nossa companhia. A próxima pergunta é do Eric Huang, do Santander. Bom dia, obrigado por pegarem nossas perguntas. Do nosso lado, temos duas. No release, vocês mencionam sobre uma melhoria gradual ao longo do trimestre, além da retomada do fluxo e do efeito base de comparação mencionados. Quais os outros fatores vocês atribuem a essa retomada? Além disso, em abril e maio, como estão vendo o desempenho do System-Wide Sales avançando? Com relação ao equilíbrio entre repasse de preços e redução no número médio de parcelas, poderiam passar um update sobre como tem evoluído ambos os pontos ao longo do início do segundo trimestre de 2022? Eric, eu agradeço a pergunta. Então, vamos por etapas aqui na pergunta, que você dividiu, na verdade, em três, né? Se você fala da melhoria gradual do trimestre, isso a gente justifica com, na verdade, assim, existe um impacto muito forte do Omicron nos 2 primeiros meses, isso estava fora do controle nosso, a gente tentou, dentro desse novo cenário, reagir da melhor forma possível, inclusive na estratégia de operação, mas existe também um trabalho importante, de novo, aí com relação à nossa atividade, olhando as equipes e o que está acontecendo em campo, com retreinamento e recolocação da empresa no patamar de operacional de 2019, onde a gente tinha uma condição de mobilidade maior, como agora a gente começa a identificar nesse novo período. Então, treinamento de equipe, reciclagem de profissionais, nesse momento para o varejo como o nosso, essencial, até porque existem duas perguntas muito importantes que só se resolvem em loja, e quais são elas, especialmente os clientes novos, se o tratamento causa dor ou não, ou se o tratamento entrega resultado efetivo. E essas duas respostas têm que ser resolvidas e mostradas para o cliente efetivamente em loja. A retomada do período de março, de abril e maio, com as restrições que a gente tem
para falar desse período ainda. O que eu posso te adiantar é que a gente vê aqui, especialmente no mês de maio, uma retomada avançando. Eu acho que muito calçado na mobilidade, verdade, apesar de um cenário absolutamente adverso na macroeconomia, isso a gente não pode desprezar um momento como esse, mas com todo esse desafio macroeconômico, com a dificuldade de redução de capacidade de pagamento, a gente vê um avanço importante com relação ao system-wide sales e também a gente pode indicar uma melhoria talvez também de same-store. Com relação ao equilíbrio entre repasse de preço, redução do número de médio de parcelas, esse vai ser o desafio, na verdade, do ano de 2022, não só dos trimestres. Existe aí uma preocupação da companhia e da gestão como um todo com relação a essas duas temáticas, que reduzir aí, na medida do possível, de forma gradual. Não tenho expectativa que isso possa ser feito com velocidade, porque isso, na verdade, implicaria em forte impacto na operação. Esse é um processo agora devagar e com muita estratégia, inclusive casado com o que a gente vem desenvolvendo aqui com relação às frentes que a gente criou de recuperação da companhia, mas a gente já vê, com relação ao prazo médio de parcelamento, uma melhoria, que isso vem de forma muito positiva para o fluxo de caixa da companhia. A próxima pergunta é do Felipe Demolin, da Eleven Research. Bom dia, obrigado por pegarem nossas perguntas. Do lado da Eleven, gostaríamos de entender como evoluíram as receitas e margens no mês de abril e como estão enxergando para os próximos trimestres, dado que em março já houve same-store sales positivo. Além disso, podemos esperar que haja uma redução em capital de giro com prazos menores de parcelamento dos procedimentos nos próximos meses? Obrigado pela pergunta, Felipe. Então, essa pergunta que está também similar à pergunta anterior, né? Então, eu vou focar ainda em margens. Falando um pouco de margens, né? Ainda vai ser um trimestre difícil, tá? Que é importante falar que ainda não vejo um aumento de margem, também guardando as restrições do período que ainda vai ser divulgado, mas não deve acontecer uma melhora significativa de margens em relação ao que ocorreu no quarto tri e no primeiro trimestre. Tá? E a razão disso, né, como a gente estava falando, em abril a gente já fez um repasse de preço aos clientes, alguma redução de prazo. Toda vez que você faz esse movimento, você tem também algum atrito de vendas. Tá? Então, isso é esperado. Então, eu vejo o próximo trimestre ainda afetado, mas o que é importante falar aqui, tá? Maio, como o Paulo mencionou, com um sinal bom, né? Todas as iniciativas que a gente vem fazendo de consolidação e retomada, que é treinamento das equipes, o recrutamento de profissionais qualificados, eles vão acontecendo ao longo do ano, né? E devem refletir em melhores vendas por loja. Toda vez que a gente tem melhores vendas por lojas e same-store sales positivo, a gente tem uma alavancagem operacional bastante forte. Tá? Quanto ao prazo de pagamento, no caso, o prazo de pagamento dos clientes, né, a resposta é sim. Tá? O objetivo que a gente tem é reduzir, manter já essa redução que foi conquistada aí no primeiro trimestre. Lógico que ao longo dos meses, dependendo dos meses promocionais, a gente vai ter sempre algumas oscilações, mas o objetivo é manter uma redução em relação ao ano de 2021, né, e que acaba se refletindo em maior geração de caixa. A próxima pergunta é do Carlos Herrera, da Condor. Olá, pessoal, tudo bem? Tenho 3 perguntas. Vocês estão tendo alguma dificuldade para fazer o repasse do aumento de preço? Essa queda no same-store sales tem relação com o aumento da concorrência? Preços maiores? Ou o aumento de lojas tem canibalizado parte das lojas existentes? Como vocês estão vendo as margens para 2022? Devem convergir para uma média ou esse patamar deve se manter? Bom, obrigado, Carlos Herrera, pela pergunta. Vamos aqui dividindo, conforme você foi montando a pergunta, para a gente responder. Com relação ao repasse do preço, não, a gente fez o repasse do preço, na verdade, em razão do começo do ano, especialmente nesse trimestre, em razão do Omicron, a gente trabalhou um pouco mais promocional, então você não repassou efetivamente, de fato, todo o preço que a gente aplicou durante o ano de 2021, mas agora em março a gente aplicou um aumento, já foi repassado aos preços 5%,
de aumento. Existe uma queda com relação ao terceiro histórico em relação à concorrência? Não, a gente, inclusive, tem um trabalho importante da companhia com relação ao comportamento da empresa em relação à concorrência, como é que essas lojas têm se comportado a partir das concorrências, e a leitura, um trabalho muito extenso e muito bem elaborado, ficou evidente que isso não tem sido motivo do impacto. A gente tem acreditado muito mais no impacto aqui em relação de mobilidade em razão do Omicron e o termo de macroeconomia impactando o varejo como um todo, não apenas nós, mas nós também impactados nessa situação. Aumento de lojas carnavalizando, a parte da loja existente, no comitê de expansão nosso, a gente tem tido muito cuidado com a temática de expansão da nossa rede, olhando essa questão, inclusive uma leitura importante para a gente da rede é a ocupação de agenda de laser, e as lojas, efetivamente, sem nada que chame muito atenção com relação a essa temática. Margem de 2022, o objetivo, claro, aqui é buscar uma melhoria de margem, tá? A gente não está contente e nem confortável, eu acho que existe um trabalho importante, mas como o Léo bem mencionou, a alavancagem operacional a partir de geração de receita da companhia é muito forte, a partir de melhoria de eficiência da loja, então a gente está aqui trabalhando fortemente para melhoria e não manutenção de margens nesse patamar. A próxima pergunta é do Gustavo Fratini, do Goldman. No release, vocês mencionam o efeito negativo de aumento de PDD no trimestre. Vocês continuam vendo isso no segundo trimestre? O que está sendo feito para mitigar esse aumento? Ou acreditam que é um aumento natural que deve continuar no futuro? Por conta disso, no segundo trimestre e ao longo do ano, pretendem dar mais prazo para pagamento do tratamento completo ou aumentar a atividade promocional? Tá. Obrigado, Gustavo, pela pergunta. Então, sim, a gente percebeu o aumento do PDD. Aqui, quando a gente olha do ponto de vista absoluto, como eu expliquei, é natural, né? Quando a gente faz um aumento de mais de 50% da rede de lojas próprias, que foi o que a gente fez ao longo de 2021, você vai de cara, né? Se mantiver o percentual da receita, vem aumento do PDD. E aqui a gente teve um complemento também, que é um complemento do cenário macroeconômico, que ficou muito mais difícil, né? Então, os clientes realmente eles têm menos renda disponível, né? O que acontece aqui é que muitas vezes grande parte dos nossos cancelamentos são de clientes que começam o tratamento, fazem uma sessão, fazem a segunda sessão e depois não têm condições de pagar a fatura do cartão, né, e acabam desistindo. Tá? A gente tem uma série de iniciativas aqui para poder reduzir esse patamar de cancelamento. Tá? Então, uma delas, por exemplo, a gente tem uma equipe de cobrança internalizada e a gente tem uma régua de cobrança com o nosso subadquirente que vai monitorando esse cliente durante 90 dias. Né? Então, 0 a 30 dias, a gente faz tentativas automáticas no cartão, de 30 a 60 dias, a gente normalmente já começa a acessar o cliente, né? E de 60 a 90 dias, a gente manda o cliente, que já está inadimplente por bastante tempo, para a loja, né, pedindo ajuda para a loja, para trazer de volta esse cliente. Então, normalmente, a loja que fez a venda para o cliente, ela acessa ele, porque ele corre risco de ter o contrato cancelado. Se o cliente ficou 90 dias sem quitar as parcelas, ele acaba tendo o contrato cancelado. Aqui é importante falar também o seguinte, no momento que ele deixa de pagar uma parcela, ele não tem mais a possibilidade de agendar os serviços. Tá? Então, além dessa prática, que é uma prática que a gente faz, a gente sabe realmente fazer a cobrança desse cliente inadimplente, a gente também fez uma série de medidas, né? A gente tem um comitê semanal para poder tratar a inadimplência, então fez uma série de medidas para tentar flexibilizar um pouco as parcelas, né? Alongar um pouco as parcelas para esses clientes inadimplentes. Tá? Então, e isso tem ajudado bastante a manter o cliente com a gente. O objetivo é manter o cliente, porque ele começou com 2 áreas, depois para a terceira área, para a quarta área, e a gente sabe que no momento que a situação macroeconômica melhorar, esse cliente também pode ter uma disponibilidade maior de caixa. Tá? Eu pretendo dar mais prazo de pagamento, tratamento completo, aumentar a atividade promocional, em decorrência da PDD, não. Tá? Eu tenho ações específicas para esse cliente, que representam um percentual bastante baixo das minhas vendas totais, e com eles eu posso, de certa forma, tentar flexibilizar um pouco
o pagamento dele para trazer ele de volta para a gente, tá? Mas, no todo, né, o nosso direcional realmente é reduzir o nosso prazo médio de pagamento. A próxima pergunta é da Natália, da ASA. Pessoal, bom dia. Poderiam falar sobre o critério de fechamento de lojas? Devemos observar outros fechamentos? Natália, obrigado pela pergunta. Na verdade, não, Natália, só para explicar esse ponto aqui, em uma rede de 750 lojas, nós tivemos recentemente uma situação de fechamento de 4 lojas, não em razão da nossa atividade, mas sim do mall onde estavam as nossas lojas posicionadas, que foram fechados. E o que acontece nessa situação? A gente reposiciona a loja da nossa rede. Então, o estratégico aqui, olhando a nossa rede, de uma rede com mais de 750 lojas, numa situação como essa, reposicionar as lojas que foram fechadas em razão do fechamento do mall. E, em oportunidade, a gente tem olhado também muito aqui a estrutura de custo da operação. Então, eventualmente, em algumas lojas, a gente tem visto oportunidade de mudar de loja em razão do custo de ocupação. Apenas para citar uma loja onde fizemos esse movimento, o custo de ocupação da loja estava na ordem de R$50 mil. Apesar de todas as negociações com o shopping, onde essa loja estava posicionada, chegou a essa conclusão rapidamente que não fazia o menor sentido se manter a loja com esse patamar de custo de ocupação. Então, essa loja foi realocada num lugar em proximidade onde estava. A próxima pergunta é do Renato Vasques, da RV21. Poderiam falar um pouco mais sobre o equilíbrio entre expansão de lojas versus alavancagem e consumo de rentabilidade em função de juros e dívida? Tá, obrigado pela pergunta, Renata. Uma pergunta boa, tá? O que a gente tem feito, já anunciou desde o início do ano, aqui em decorrência do aumento do custo de capital, que foi muito forte e repentino, né? E devido à alavancagem da empresa, né, o que a gente vai estar focando é iniciativas de geração de caixa. Então, o meu crescimento da rede ele vai seguir, né, a gente vai seguir crescendo, só que a gente vai dar um foco maior na expansão através de franquias. Tá? Então, essa que foi a grande mudança. Se no ano passado eu fiz 80% das minhas lojas como lojas próprias, esse ano esse percentual deve cair, né, e vou privilegiar o crescimento de franquia, né, mas ainda vou fazer alguma expansão de loja própria, como a gente viu acontecendo no primeiro trimestre. Tá? Aqui a expansão de franquia vale falar que é geradora de caixa desde o primeiro momento, né? Então a gente recebe taxa de franquia no momento que você vende uma franquia e você recebe royalties no momento que esse franqueado começa a vender. O que faz mais sentido do ponto de vista de retorno absoluto? O que faz mais sentido para mim é abrir loja própria, tá? Só que no momento de restrição de capital, a gente pode esperar um pouco, deixar a nossa marca crescer com franquia, que é crescimento da rede, e essas franquias, é importante falar, né, que eu tenho a opção de recomprá-las, tá? Não quer dizer que eu vou recomprar, tá? Mas eu tenho essa opção. Então, para mim, o fato de eu ter esse modelo híbrido me ajuda muito em situações onde a gente tem uma restrição de liquidez maior, que é o caso da situação que a gente está vivendo hoje em dia. A próxima pergunta é do Bernardo. A companhia acredita ser possível retomar o mesmo nível de vendas real, ajustado por inflação, por loja, de 2019? Existem metas e prazos internos para a retomada desses níveis? Segunda pergunta. Na visão da companhia, o motivo para o same-store sales ter caído mais de 20% em termos reais é consequência de uma perda de share nas praças em que ela já atuava, ou foi o mercado de depilação a laser que encolheu como um todo? Bernardo, obrigado pela pergunta e pelo desafio que foi colocado. Na verdade, o que você coloca com relação à busca do nível de vendas real e ajustado para 2019 é exatamente esse plano estratégico desenhado pela gestão. Esse foi um trabalho realizado por todos os gestores, um plano estratégico muito importante, apresentado inclusive ao Conselho, onde a gente deixou claro que o trabalho seria feito ao longo do ano 2022, sem bala de prata ou ato heróico. Diga-se, é importante que os trabalhos estão sendo desenvolvidos em termos de formação, treinamento de pessoas, mudança de equipes, com contratação de pessoas mais sêniores, releitura da operação para que ela seja adequada e aconteça da forma como acontecia lá em 2019, especialmente na temática de atendimento presencial dos nossos clientes. Então, existe aí um trabalho importante
e claramente com o objetivo de retomar os níveis que a gente tinha ali em 2019. Esse é o desafio que a gente tem por meta e objetivo. Esse é o trabalho desenhado aqui, um plano estratégico muito claro. Existe, na visão da companhia, esse motivo de Semispar ter caído, consequências da perda de share, não é a visão nossa, claramente não é perda de share, até porque o grande concorrente nesse nosso mercado continua e será ainda por muito tempo a Cera, com ele que a gente lida todos os dias, né? Então não existe um encolhimento do mercado, da forma como você coloca na pergunta. Eu acho que existe aí sim um efeito importante macroeconômico, o tema do primeiro trimestre com relação do Omicron impactando fortemente a mobilidade, não só das nossas equipes em razão da doença, mas inclusive dos nossos clientes, para você entender o que eu estou falando em termos de desmarcação, de execução de serviços de laser na nossa rede nesse período do primeiro trimestre. A gente teve uma redução de 20%, estou dizendo o seguinte, pessoas que pagaram, compraram o tratamento, desmarcaram certamente ou preocupado com a questão da doença ou porque efetivamente estavam contaminados. Então, a gente atribui muito mais a esses efeitos do que o tema que você mencionou na pergunta. A próxima pergunta é do Marcelo, da Alta Vista. Bom dia. Qual a perspectiva de algumas filiais recentes não se desenvolverem em razão do momento complicado de inflação alta, que pode perdurar com o cenário interno e externo atual? E a segunda pergunta é, visto que o custo inicial é mais alto na abertura de uma loja nova e a demanda teoricamente ainda baixa, é um comentário em relação à primeira pergunta. Então, vamos lá. Quando a gente fala de filial nossa, né, ou até franquia, a gente está inaugurando uma loja com uma perspectiva de longo prazo. Tá? A nossa perspectiva é de longuíssimo prazo, logicamente, né, não tem restrição, e o franqueado que tem um contrato de 5 anos renovável também está olhando mais no longo prazo. Então, hoje em dia, Marcelo, ainda que você tenha um momento complicado em 2022, né, eu não acho que esse momento complicado vai perdurar para sempre. Né? Então, se a gente olhar um pouco, né, sempre é bom trazer o histórico, né, o histórico dessa companhia, que ela começou a acelerar o crescimento em 2014, quando a gente tinha um faturamento total da rede de 50 milhões, passou por um período muito difícil, queda de PIB, inflação alta, cenário de juros altos, uma situação diferente um pouco de mercado, mas a gente acabou, em muito pouco tempo, chegando a uma rede que hoje, né, fechamos em 2021, o faturamento de 1,2 bi. Tá? E um outro ponto interessante para falar aqui, até conectando com outra pergunta que eu já estou vendo aqui, no momento que a gente começou a fazer aquisições de franquias, eu consegui enxergar qual era o custo de financiamento desses franqueados. Tá? E eu posso falar que o custo de financiamento era muito mais alto do que o custo que a gente tem hoje em dia, né, mesmo considerando a Selic no patamar atual. Tá? Então, quando o franqueado realmente está fazendo uma abertura, ele está olhando numa perspectiva mais de longo prazo, e a gente também. Tá? E as lojas que a gente vem abrindo são lojas que performam bem, tá? Alinhados com o restante da rede. Então, acho que no momento que você consegue retomar as vendas por loja da rede, né, eu acho que as medidas que a gente está tomando, né, de treinamento, né, desenvolvimento do mercado, que é através de mídia, através de melhora nas nossas indicações, elas vão servir para a rede toda. Tá? Então, eu não vejo uma mudança na perspectiva de crescimento de longo prazo da companhia em decorrência do cenário atual. Deixa eu aproveitar essa pergunta do Marcelo, porque a gente também foi impactado com algo semelhante que ele pergunta aqui, se efetivamente tem sentido por parte dos nossos franqueados restrição ou recuo com relação à abertura de loja e franquia nesse cenário de custo de capital maior. E a resposta absolutamente é não. A gente está absolutamente em linha com o que a gente tinha projetado de abertura de franquia, franqueado sabendo que, apesar do custo maior de capital, ainda assim o negócio traz alta rentabilidade, num patamar muito adequado para a remuneração, e como o Léo mencionou, não olhando só apenas um período curto de prazo de tempo do ano, mas olhando em perspectivas de um prazo mínimo de contrato de 5 anos, onde ele sabe que o capital que é empregado será bem remunerado. Então, a resposta aqui de termos de pressão ou dificuldade de expansão com a rede de franquia, rentabilidade, a resposta é absolutamente não, Marcelo. A próxima pergunta é do Fernando Santos.
Bom dia. O que podem falar sobre a expansão internacional? Ainda está fazendo sentido? Sobre o custo da dívida, até que nível de Selic o retorno dos investimentos ainda será positivo e a partir de quando pode ser ameaçado? Então, eu começo respondendo, eu faço a segunda pergunta. Uhum. A expansão internacional continua em pleno vapor. Aliás, no dia de hoje, a gente inaugurou mais uma loja no Chile, na Serra Baía Espaço Laser, aquisição recém-realizada. Então, o mercado lá respondendo bem, não só a expansão, mas em termos de operação também indo muito bem. Especialmente num país que o desafio parece muito maior até que o Brasil, as lojas performando de forma muito bem na Argentina e a Colômbia idem. Então, existe aí, sim, uma boa visão de forma positiva no que acontece com a estratégia de operação internacional e expansão e crescimento projetado. E aí, falando um pouco sobre até que nível de Selic o retorno dos investimentos ainda será positivo, né? A gente está falando de uma loja que ela não tem estoque, né? Então é bastante leve em termos de capital de giro, né? Então a margem de EBITDA é bastante elevada, né? O retorno esperado de uma loja, né, assumindo que a venda dela vai ser no patamar do potencial da loja, está na casa de 40% a 50%, né, a taxa interna de retorno. Então, eu acho que aí nessa linha vai um pouco da sua pergunta, tá? Não tem um nível que a gente fala, a partir daqui a gente para ou a partir daqui a gente acelera. É lógico, conforme a Selic vai aumentando, né, a gente tem que calibrar um pouco a expansão, até porque a gente sabe que esse movimento, acontece um movimento de elevação, depois ele tende a se acomodar novamente, tá? Mas como eu tinha falado na pergunta anterior, no momento que a gente fez a aquisição de franquias, aí a companhia era fechada ainda, lá em 2019, eu vi franqueados com custo de dívida na casa de 25% ao ano, 30% ao ano, e eles estavam crescendo, tá? Então, eu acho que a Selic teria que subir muito ainda para poder tornar esse investimento inviável, mas do nosso lado, conforme a gente vê um movimento de aumento da restrição, a gente tem que ser um pouco mais cauteloso, tá bom? A próxima e última pergunta é do Alan Correia, da Icatu Vanguarda. Bom dia, obrigado pelo call. A companhia está bem próxima do covenant de 2,5 de dívida líquida sobre EBITDA. Qual a estratégia de caixa para se manter dentro desse indicador? Obrigado pela pergunta, Alan. O nosso foco esse ano, né, como a gente falou nas considerações finais, é geração de caixa, melhora de margem, tá? Então, a estratégia aqui é balancear a expansão de forma a privilegiar a expansão através de franquias. Essa é a primeira medida, né? Por quê? Porque franquia é geradora de caixa desde o primeiro momento, né, com que a gente faz a abertura. A segunda, ser mais consciente em termos de capital de giro, tá? Então, a redução nos prazos de parcelamento de cliente é outra coisa que a gente vem fazendo, né, que tem um retorno muito forte. Isso daqui, por exemplo, ele pode ser feito através de incentivo da equipe de vendas. Então, a gente realmente chegar na ponta e incentivar as gerentes de venda a trabalharem com um prazo um pouco mais curto, né, a oferecerem para o cliente uma proposta mais atrativa a prazo mais curto. Isso realmente tem um efeito rápido no caixa. E, finalmente, toda a parte de racionalização de despesas, né, e produtividade em loja. O que a gente puder fazer de produtividade de loja, racionalização de despesas corporativas, a gente vai estar fazendo. Então, a estratégia é essa, né, para manter o endividamento dentro dos covenants, que é de 2,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, e crescer. A gente continua crescendo, de novo, privilegiando franquia. Encerramos a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra agora para o senhor Paulo Moraes para as considerações finais. Obrigado, Beatriz. Agradecemos essa manhã as perguntas que foram realizadas, com compromisso forte dessa gestão em termos de cumprir em risca o projeto e plano estratégico de recuperação da companhia, o que a gente já começa a ver agora no mês de maio, na certeza que nós estamos no caminho certo e na busca de rentabilidade, resultado, preservação de caixa da empresa e ainda assim mantendo a expansão da rede. Obrigado. A teleconferência da Espaço Laser está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.